Boa tarde, Dalcira. Com certeza, são todos eles, assim, no primeiro dia. A primeira coisa que eu fiz foi primeiro entender, né, os processos, entender o que estava acontecendo, o que estava parado, por que tá parado. Prioridade para mim são os banheiros lá de baixo, porque eu considero inaceitável a gente ter um banheiro para uso de todos, né, sem acessibilidade. Então, numa sessão, né, os 15 vereadores, os 15 assessores, todos os servidores públicos, todas as pessoas que estão frequentando a Câmara têm que usar o mesmo banheiro e realmente não comporta. E além do que, se chegar um cadeirante, alguém que precisa de uma necessidade especial, a Câmara também não comporta, né, o atendimento a eles. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, é dar andamento aos banheiros. Então, em seguida, a gente vai iniciar. Isso é uma prioridade minha. Então, vão ser dois banheiros, um masculino e um feminino, com acessibilidade. Assim como o anexo, né, que também estava aguardando para ser assinado. Então, assinei para enviar para a licitação, né, na Secretaria de Obras. Então, não foi uma coisa que não é que a gente vai iniciar o projeto. Primeiro, a gente precisa da licitação, né, de obra. E é isso que a gente está aguardando agora. Como a detetização, como o PPCI, várias coisas que a gente está dando atenção. E para mim, uma notícia maravilhosa que eu amei e comemorei muito é que agora a gente tem uma equipe de limpeza também. Então ela já está limpando, a nossa escada já está limpa. Né? Uma coisa que muito me alegra, porque era o que muito me incomodava, que a nossa escada, além de muito alta, estava, né, em Sempre cheia condições de pó. precárias. Quem dera. Sentada, não, eu sei, porque quem senta no plenário ali, vereadora, e olha para cima, sabe, eleva o olhar para os ar-condicionados, né? Olha, era de chorar, né? Para uma Câmara, para um É legislativo, que não? eu entendo que nós somos, né, a cara do nosso trabalho. Então, se a gente chega ali, o lugar que a gente frequenta, que a gente convive todo dia, não mexe com a gente, não tira a gente né, da Do, comodidade, pode ver que agora também os servidores fizeram um mutirão, limparam o estacionamento, foram 29 sacos de 100 litros de mato. Então, agora, os muros vão ser pintados do estacionamento onde, não na parte tombada, mas na parte que teve a casa que foi desapropriada. que era a Ali. sede do Cachoeira, do Futebol A Clube. gente vai pintar, pelo menos que seja uma tinta clarinha, só Sim. pra tirar aquele ar, porque assim, tem até os azulejos dos banheiros estão ali ainda, né? Tu olha a parede, tu enxerga do estacionamento onde era o banheiro da casa. Então, assim, é olhar com cuidado, né? Olhar com. Porque, assim, primeiro a gente precisa organizar a casa, esvaziar as gavetas, deixar tudo bonito pra. Eu entendo, assim, né? Pra começar o ano do zero e a gente conseguir prestar atenção no que realmente importa, porque acaba que é muito acúmulo de informação, muita coisa deixada para trás, e aí a gente precisa para estar dando andamento nos projetos, com certeza essa organização inicial. Esse, na verdade, esse anexo, ele também é um projeto bem antigo, né? 15 Foi anos, né? 15, mas 15 anos, se não faz mais, né? Mas eu vou acreditar que vamos ficar nos Uhum. 15 anos, porque nesse anexo era onde era a sede do Cachoeira Futebol Clube. Teve uma pendenga bem antiga que se arrastou durante muito tempo na justiça. Hoje serve só para estacionamento, a casa foi demolida, né? E serve só para estacionamento. E ali seria um anexo que desafogaria os gabinetes, né? E o próprio plenário da Câmara, porque a Câmara, como a gente falou, não tem nenhum tipo de acessibilidade. Nada. Nada. Zero. É, assim, e o que acontece agora é seguir a ordem judicial, né? Então, a construção ela tem que ser feita ali ao lado, né? A ideia do projeto atual, que foi para a prefeitura, é ter um estacionamento no subsolo. Primeiro andar com o plenário, segundo andar vai ter tipo um mezanino, na verdade não um segundo andar, vai ter também um mezanino para ficar a equipe de som ali. Aí vai ter mais um andar, mais dois andares, são três andares, né? Com o mezanino quatro, Sim. mas não conta. E aí, assim, vai ser divididos os vereadores, a presidência, sala de. Porque, por exemplo, hoje, né, se tu, como repórter, chega ali, tu não tem um ambiente para tu nos entrevistar. Não. Às vezes a gente tá no meio da sessão, aconteceu já de irem ali pro corredor e atrapalhar a sessão à altura né, da conversa entre repórter e vereador por não ter um espaço adequado, assim como não ter acessibilidade. Né? Se um cadeirante, por exemplo, quiser usar da tribuna, não tem acessibilidade. Então, assim, se a Nem gente para se acessar a galeria ali, né? nem para acessar. Até para acessar, a partir, né, agora fizeram a rampa ali na entrada, mas para entrar dentro, né, ali no
já não consegue acessar. Então, são coisas assim, a gente fala tanto, né, de inclusão, de adaptação. Como é que a gente não vai... Tem que começar por nós, a gente precisa ter noção básica disso, né? Então, eu acredito que são mudanças que parecem agora, né, um dinheiro investido exclusivamente para o vereador, né, que fica essa coisa da Câmara, poderia fechar buraco, mas assim, não é um dinheiro que é destinado para outras coisas, a gente não poderia usar, por exemplo. É do orçamento da Câmara. É do orçamento da Câmara, porque as pessoas, mas podia estar fechando buraco, podia estar... Isso não entra em pauta, porque não é esse dinheiro, ele é direcionado para isso. E a gente precisa, né? Eu entendo que sendo representante, a nossa casa também tem que ser representante. Então a gente chega lá em outras cidades e fala, nossa, como essa cidade é linda, organizada. Nada ali foi barato, nada ali foi, né? Nada é de graça. Então, assim, é uma construção que vai sendo feita pra gente evoluir, pra gente melhorar, pra gente modernizar a nossa cidade e ter espaços, né? Até a ideia é ter um auditório maior, ter um lugar que a gente possa ceder pra população, para as audiências públicas também serem, né? Para as pessoas frequentarem mais a Câmara. Hoje é uma coisa que parece tão distante do povo, né? Bom, aí também tem os morcegos também fazem ninho, né? A gente sabe que quando de manhã, principalmente que a Câmara fica fechada à noite, né? Nós temos sempre um problema sério que é quando abre a porta, né, do plenário ali, o cheiro de morcego é quase insuportável. Não estamos falando mal dos morcegos, viu, doutora Salomão? Deixa os bichinhos continuarem vivendo bem. Mas a gente não tem que ceder o nosso espaço também para eles, né? Exatamente, né? A gente tem que ter dedetização, tem que ter uma casa adequada que não coloque a saúde de ninguém em risco. No momento que a gente tem um morcego ali, né, que a gente se expõe a isso, a gente está expondo todo mundo a doenças, então a gente precisa ter um certo certo não, né? Um cuidado muito voltado e muito específico para isso. Bom, os projetos saem do papel de qualquer maneira porque eles se tornam, então, vereadora Juliana Spolidoro, um projeto de governo, né? E não só de mandato, né? Agora fica para todo sempre um prédio novo, né? E o que acontece com aquele prédio que é tombado? Olha, na verdade, ele vai seguir sendo da Câmara, né? Ele se chama realmente um anexo, porque vai ter um corredor que liga os prédios e a parte administrativa dos servidores públicos dentro do projeto é que fique dentro do Palácio Antigo, né? Então, o projeto se apresenta dessa forma. Com relação a novos projetos para esse ano, nós temos, então, a estrutura física da Câmara que vai ser mudada. Mas, de qualquer maneira, quais são os maiores pedidos, a maioria dos pedidos que a senhora tem recebido lá na presidência? Olha, mesmo em recesso a Câmara, né? Mas a Câmara continua mesmo em recesso. É que, na verdade, agora muda um pouco, né? A presidente recebe algumas demandas de uma forma, a vereadora recebe outras, né? Então, pensando como vereadora, as demandas que mais nos chegam são em relação às praças, aos cortes de grama, aos brinquedos, né? A gente está em época de férias e a gente precisa entrar, né, como um acordo que o momento de descansar e a gente chega nas praças não está acontecendo e a gente recebe essa reclamação, repassa essa reclamação. É um ponto muito, muito grave para mim, a gente não está tendo bem-estar, né? Eu considero assim. E como presidente, chegam demandas aí diferentes, né? As instituições procuram para apoio, para parceria. Então, a gente teve essa semana... Olha, Marli. A gente teve essa semana reunião com a Brigada Militar, com os representantes da FENARROS, com o Conselho do Idoso. Então, como presidente, são demandas mais específicas de instituições e como vereadora, são demandas mais diversas da cidade mesmo. Seu gabinete está aberto? Sempre. Eu tô lá. Quando eu falo aberto, claro, não é a porta aberta, porque tem expediente a ser cumprido. Você continua aberto o seu gabinete para a população que queira levar a sua reivindicação até lá? Acontece muitas vezes de eu estar em reunião, né? Ontem foi uma manhã que eu tive 5 reuniões, ontem eu tive 6, hoje eu tive 5. Então acaba que tem muita reunião uma atrás da outra, mas se eu tiver ali disponível, pode ser atendido naquele mesmo momento. Se não tiver, a gente marca uma reunião, mas não, com certeza está aberto, assim como a minha rede social, que tem um link para fazer reclamações, né? Então, eu deixo sempre o link ali. Eu acredito que a reclamação, quando chega pelo WhatsApp, quando chega por mensagem, ela é muito superficial. Muitas vezes a pessoa manda assim, só tá acontecendo isso. E a gente precisa de mais informação, até porque senão se perde. Então a gente criou esse link dentro da minha rede social, que é @ver.julianaespolidoro.
tem um link onde a pessoa preenche, manda a foto e a gente consegue ter tudo organizado, né? Isso é uma organização que a Paula, minha assessora, tem para receber as demandas, para conseguir responder, para realmente, né, dizer assim, olha, enviamos à secretaria, foi resolvido, está aqui, né, a conclusão do nosso trabalho, ou não estamos conseguindo ser atendidas, e assim a gente vai trabalhando. Vereadora, o vereador Sérgio Cos deixa de ser líder do governo, ele pediu na última sessão, ele pediu demissão do cargo, né, de ser líder. Como é que a bancada do PSDB está negociando isso com o próprio Executivo Municipal? Tem algum nome já na pauta? Eu vou ser bem sincera, eu não entrei nesta pauta, né? Eu acredito que, né, o que a gente tem de opções ali seria talvez o MacGyver, o Alex da farmácia, eu não tenho como ser. Ricardinho, com essas questões da saúde agora dele, acho que tem que dar uma esperadinha, né? Então, mas não sei, realmente não sei como é que tá a negociação. Não entrei dentro disso, assim. Eu tô tão focada ali na Câmara, nos processos, na organização do que tá dos processos mesmo que a gente está vivendo, que eu tô muito focada na gente agora. Tá certo, mas a senhora está preparada, acho que eu já lhe fiz essa pergunta, não tão especificamente, para projetos polêmicos que devem chegar na Câmara nesse ano de 2026? Olha, Dalcira, quando a gente entra na política, a gente tem que estar preparada para tudo, na verdade, né? Eu acredito que não tenham projetos tão polêmicos quanto os que a gente já teve. Atualização penal de Cachoeira vai ser um pega É, fogo total e é, restrito, né, vereadora? mas assim, o que a gente pede, né? O que a gente conversa com o executivo é que as coisas sejam passadas com organização, que a gente tenha reuniões, que a gente esclareça isso, que a gente consiga ter tempo de estudar, de se empoderar de cada assunto, né? Que não tenha se pressa para resolver. Eu entendo que tem várias coisas que realmente tem que ser feitas, tem pressa, mas como a gente já tem janeiro, tem fevereiro para dialogar, para discutir. Então, assim, que os projetos sejam dialogados e conversados para a gente ter realmente uma base para conseguir defender ou, né, ser contrário ao projeto, enfim, cada vereador. Mas para a gente conseguir, eu acho que dá para a gente ter uma harmonia, ter equilíbrio mesmo com oposição, como base, enfim, mas que tem como fazer um trabalho, né, de uma forma mais amena esse ano. Porque uma das reclamações desse ano de 2025 era que tudo que chegava na Câmara estava lá com carimbo de regime de urgência. Né? Tudo era urgência, urgentissimamente, no afogadilho, que era a grande reclamação dos vereadores, que chegava tudo em cima do laço lá, com o carimbo de urgência. A senhora chegou a falar sobre isso com o Executivo Municipal? Já falei, já solicitei que a gente tenha, como eu te falei, que a gente primeiro converse, sente com a mesa, com a base, enfim, estamos apresentando, tá bom, vamos apresentar para todos os vereadores agora, apresenta para os vereadores, depois protocola, dá os 45 dias para ser estudado, vamos para a votação. Solicitei isso, né, é um pedido meu, acho que é importante, né, considero importante para todo mundo estudar o projeto. Pode vir a acontecer, né? A gente não pode dizer que não vai acontecer urgência, que não é isso que eu estou dizendo, mas me posiciono como, sim, que sendo de uma forma com mais diálogo, a gente vai ter impactos melhores, assim, né? Porque tem muito projeto muitos, né? Não posso dizer, votei, sou favorável, apoio o trabalho do Balardim, entendo os benefícios, o trabalho dele, a dedicação dele para o projeto. Mas entendo que a gente, como vereador, tem que ter um tempo ali de processar também, entender, como eu falei, se empoderar do assunto para conseguir dar andamento. Também havia uma reclamação a não tão independência de poderes entre executivo e legislativo. Essa linha fica muito clara na sua gestão desse ano de 2026? Tá, na minha fica, assim, nem eu te falei na outra vez, eu não estou aqui para apontar como foi a residência do MacGyver, como foi o trabalho dele, é como será o meu. O meu é assim, né? Aquilo, eu sou PSDB, eu concordo com o trabalho do Balardim, mas eu não estou ali como vereadora Juliana, eu estou ali agora como presidente Juliana. Então existe uma diferença entre a presidente e a vereadora. Né? Ali eu estava. Agora eu represento o legislativo, eu represento a minha mesa, eu represento o meu nome, o nome do Alex, da Daniela, do Edmar, do Serginho. Então, assim, né, de toda. Então, assim, eu preciso ter uma postura em relação, né? Uma coisa, porque a gente mistura muito também o vereador, o presidente. Então, eu tenho isso muito esclarecido em mim.
E vou me posicionar, né, de uma forma correta e reta como eu sou, na verdade, né? É uma coisa muito minha, assim. Isso eu converso com os meus colegas, conversei com o meu procurador jurídico, pra gente sempre ter essa linha do diálogo, entender o que está sendo feito, não fazer com pressa, não atropelar as coisas, porque né, da minha forma de ser, eu sou muito do diálogo, da conversa, então eu trabalharia assim. Ser presidente atrapalha um pouco a sua plataforma, das suas promessas de campanha, com as quais a senhora se elegeu, que talvez não tenham conseguido ser cumpridas ainda no ano passado? Olha, por enquanto, não, tá? Porque, assim, meu primeiro ano foi muito alinhado, a minha assessora, a gente tem um trabalho muito alinhado de trabalho. As minhas promessas de campanha são muito voltadas para a saúde da mulher, para a atenção à criança, são coisas que eu coloquei muito em prática, né? Assim como a gente conseguiu trazer o Ser Mulher para cá, que é a ginecologia, a mastologia, direcionamos dinheiro para essa área da saúde da mulher. Eu, né, como vereadora, fui às escolas fazer palestras em dezenas de escolas, na verdade, palestrei para centenas de crianças de várias idades, falando sobre prevenção ao abuso, sobre higiene íntima, sobre autocuidado. Então, foi um trabalho que eu fiz, né? De uma forma ampla, de uma forma diferente, uma forma que eu gosto de trabalhar, né? Não é né, olhando para esse lado das leis, cobrando do executivo, mas também me colocando à disposição para realmente mudar, porque eu entendo que, né, o papel do vereador muitas vezes está ali entre estar lá dentro da Câmara fazendo a cobrança do executivo, criando lei, só que a gente precisa acelerar os processos. Eu acho muito importante a gente estar na rua, a gente disseminar o nosso conhecimento, e foi isso que eu mais trabalhei. E esse ano eu acredito que não vai atrapalhar, não. Inclusive, quero fortalecer a Procuradoria da Mulher, que é o da Câmara de Vereadores, que está voltada para a minha pauta da mulher. Quero fortalecer a bancada feminina, que também é dentro da pauta da mulher. Já tivemos uma reunião, eu, Ana Paula, Mariana e Paladino, ontem, inclusive, para fortalecermos, né, a bancada feminina, para a gente conseguir trabalhar junto, pensar no março, pensar no outubro, que eu entendo que são meses de atenção à saúde da mulher, e que a gente precisa pegar nesses pontos e olhar também para como estão as leis, como está o atendimento, né? Está sendo feito, não está. A gente está ali disseminando uma coisa e está entregando outra, né? Como é que a gente cobra da cidade isso? O executivo está entregando as coisas que a gente fala que a mulher precisa. Então, fazer um olhar mais amplo, assim. Então, eu acredito que não me atrapalha. Na verdade, eu entendo como um crescimento pessoal muito grande, assim, um amadurecimento muito grande. Além da Procuradoria da Mulher, também as comissões começam a ser formadas ontem. Hoje, por Sim. exemplo, pela manhã, foi formada a Comissão Municipal de Educação, né? Ontem, na verdade, a gente teve uma reunião, eu, Ana Paula, Rian, Mariana, Paladino e o Serginho, que não estava presente, mas eles vão formar a Comissão Especial de Educação. Então, ontem a gente protocolou no sistema, e aí vai também ter essa frente parlamentar, né, para dar atenção, por causa, né, tem a questão do IFAR, para trazer para a Cachoeira. Então, de extrema importância, né? Pois é, e a Câmara também não pode. Quando eu falo de projetos, por exemplo, o IFAR, que é o Instituto Federal, que eu acho de suma importância que a Cachoeira tenha entre outras reivindicações básicas na área da educação, eu sempre digo que essa não pode ser uma pauta de uma comissão, da Prefeitura, da SMED, da CREDA, ela tem que ser uma pauta de todos. Porque a educação interessa a todos e não a meia dúzia, né? Não é uma pauta, como eu sempre digo, não é uma pauta de gestão, é uma pauta de governo, né? É uma pauta de que ela precisa ser implantada e é preciso ter. Nós somos um polo educacional na universitário, sem sombra de dúvida, mas agora a gente também precisa fazer esse quadrado dentro da área técnica, né? E o IFAS seria perfeito nesse momento para a Cachoeira. Com certeza. E se Deus quiser vai dar certo, né? Muito importante, tem bastante gente, né, em busca, então. E vamos torcer para a medicina. Dia 3 Hum, de fevereiro, se tudo der certo, sai ou não. Mas o MEC deve se pronunciar a respeito do curso. Sabe que eu sempre disse que eu estava na primeira turma, né? O Gilmar Colomberri, que horas que eu vou fazer uma faculdade que é da Comissão Pró-Comunitária de Vem Medicina, esteve com a gente aqui, eu acho que na sexta-feira, né, João Gabriel? E ele nos deu esses prazos aí, né? Que estamos... Olha, eu acredito que ia ser excelente para Cachoeira, assim. Tanto que tem um movimento a favor, tem um movimento contrário. Aliás, contrário, por termos movimentos contrários, nós perdemos
tantos cursos universitários na época que essa gente que hoje é contrária nem tinha nascido ainda, né? Então, batam na boca. Não, mas né? eu acho muito importante. E dizia mesmo, eu falava, se tiver medicina pra cá, eu vou entrar na primeira turma. E aí me diz que horas agora que eu... Dá certo. Vereadora Jonésia Polidoro, foi um prazer recebê-la. Obrigada por ter vindo. Eu Um que grande abraço, agradeço, bom final de tarde. obrigada.